Pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí às novidades. A gente hoje vai falar sobre dados, então as últimas novidades aí envolvendo banco de dados, analytics, um pouquinho de machine learning, geralmente a gente coloca nessas novidades também. Então, são temas aí que acabam interessando aí o pessoal mais de banco. Seguindo aí nosso roteiro, sempre que precisarem ver ou acompanhar as novidades, quiserem ver aí diretamente, aws.amazon.com/new. Vocês conseguem visualizar aqui todas as novidades que estão acontecendo. Uma dica importante é sempre colocar aqui em inglês, para vocês verem todas as novidades aí que estão disponíveis, porque muitas vezes lança novidade, mas ainda não está no nosso idioma aqui, e aí a gente não consegue visualizar, acaba não sendo visível para a gente. E se quiser fazer um filtro, só adicionar aqui do lado e ver o que mais interessa a vocês. Um outro ponto importante essa é a live que a gente grava e lança para vocês no domingo, contendo ali as novidades de forma rápida, de forma breve, e amanhã, na segunda-feira, a gente vai discutir aí os temas em live com vocês, debatendo ali com o chat tudo o que está acontecendo, quais foram as melhores novidades, o que mais interessou. Então, bora lá. Começando aqui pela parte de Analytics aqui na AWS. Uma novidade muito legal, e que eu já coloquei como primeiro aqui, é basicamente que agora o CloudWatch Logs, a gente consegue ter tail nele, a gente consegue ver ele em tempo real ali. Então, antes, para a gente visualizar ali, por exemplo, um log lá no Container Insights, por exemplo, ou no CloudWatch Logs Insights, a gente tinha que ir lá fazer uma consulta e toda hora ficar consultando, né? Ou ficar recarregando a página. Agora ele tem essa função que é de tail, né? Então, para quem aí trabalha bastante com Linux, o tail-f lá, basicamente, agora está disponível aí no CloudWatch para você ficar acompanhando, sem precisar ficar dando um refreshzinho ali, ou ficar dando aquele refresh que a AWS dá a cada 5 ou 10 segundos ali. Então, vendo realmente ali em tempo real, tá? É bem legal aí essa novidade, porque a gente consegue acompanhar de forma mais rápida, ajuda ali nos troubleshoots do dia a dia. Beleza, vamos lá. A segunda novidade é sobre o OpenSearch. Há algum tempo, foi no ano passado, a AWS lançou a novidade de que a gente poderia ter consultas em cross-clusters, né? Ter um ambiente cross-cluster de OpenSearch. Então, imagina que você faz uma única consulta e ele faz pesquisa ali em vários OpenSearches diferentes, em várias bases de OpenSearch diferentes que você tem na conta. Só que um problema que tinha que quando você fazia a consulta e tinha um desses clusters não estavam disponíveis, estava com problema, a consulta estava erro. Só que agora você tem a opção de ignorar esses clusters que estão dando erro, que não estão disponíveis, e assim a consulta só vai ser executada ali onde você realmente quer que ela seja, onde o dado está realmente disponível, né? Terceira novidade é agora o Redshift Serverless, né? Aquele Redshift que a gente não precisa ficar provisionando o tamanho da máquina, ficar colocando a quantidade de storage que ele vai ter. Agora ele tem o scheduling de consulta, né? Então a gente consegue colocar que em tal hora vai rodar tal consulta. E a gente também consegue acessar ele via SSO, né? Que é bem legal aí, via Single Sign-On. Segundo, quarta novidade, uma das mais interessantes, foi a questão do que agora o EMR, a gente consegue consegue definir uma estratégia para máquinas spot dentro dele. Antes, basicamente, o que a gente podia fazer é setar que a gente queria o nosso cluster como spot, selecionar o tipo de máquina e ele ia subir em spot e pronto, acabou. Mas agora a gente consegue definir ali alguns tipos de máquinas e consegue definir alguns parâmetros de qual vai ser a prioridade do tipo de spot que ele vai ter. Então, por exemplo, a gente consegue falar para ele que a gente quer o spot com menor preço ou o spot com a, a maior capacidade, com a capacidade mais otimizada, tal. Então, a gente consegue selecionar ali qual tipo de spot que a gente quer no cluster ali. É bem legal. Lembrando que, caso você tenha uma ferramenta externa como a Spot.io, você também pode integrar ele ao seu cluster EMR ali para fazer essa gestão de spot também, né? Indo aqui para a parte de outros tipos de banco aí, basicamente, a gente tem o Elasticache, que agora o Elasticache para redes agora suporta
auto-scaling. Então, se você está utilizando uma máquina do tipo Graviton no RCGD ali, você consegue configurar alguma métrica para que o seu cluster escale, né? Então, imagina, por exemplo, você quer que seu cluster escale quando a quantidade de memória que está sendo usada ali pelo Redis está acima de 80%, você vai lá, define um threshold, ele vai lá e sobe uma nova máquina e tal. Então, isso é bem legal, uma novidade bem bacana aí, para quem utiliza aí o Elastic Cache. Lembrando que nesse tipo aqui de máquina, né? No RCGD. Já falando de SQL, tem alguns pontos aí. Para quem utiliza a Oracle, a release aí 21C já está disponível, então já é possível atualizar aí os seus bancos de dados para ficar ali com o banco mais recente possível. Beleza, cara, tem uma novidade bem legal, essa aqui é bem interessante, que é que agora você consegue, com o RDS Custom, né, que o RDS Custom for SQL Server é basicamente uma maneira que a AWS criou de você conseguir fazer modificações a nível de sistema operacional dentro do RDS, né? Como o RDS é um serviço gerenciado, que a gente só tem um banco ali, né? E o SQL Server é um engine de banco que às vezes tem algumas coisas relacionadas ao próprio SO que está rodando ali por debaixo dos panos. Ela deu a possibilidade dos clientes agora basicamente criar uma imagem. Você pode criar uma imagem ali no EC2, gerar a AMI dela e depois associar essa AMI com um RDS. Então você vai lá, cria sua imagem no EC2, tira a AMI e quando você for criar o seu RDS, você associa lá ela. Então a AWS ela vai te dar todos os benefícios do RDS, de ser altamente disponível, do multi-AZ, né, ali nativo dela, tal, que você consegue habilitar. Então você consegue fazer toda a parametrização padrão do SQL Server e toda a confiabilidade que o RDS te dá, mas com o seu sistema operacional da forma como você deseja. Então, se você tem alguma configuração específica do SQL Server, algum plugin, alguma coisa, você consegue adicionar ali de uma maneira bem legal, tá? E o interessante disso é que você consegue levar suas licenças, né? Então, se você já tem uma licença SQL Server no seu on-premise, você consegue levar para lá também. Um outro ponto aí legal é que agora o post da Aurora, né? Então não é o post padrão ali do RTS, mas sim o Aurora. A gente consegue, ele aumentou a disponibilidade dele, porque agora quando a gente inicia o master do cluster ali de Aurora, a réplica de leitura ela acaba respondendo ali. Então antes o que acontecia é você reiniciava o masternode ali, basicamente do seu não o master, né, mas o node de escrita ali do seu cluster de Aurora, e todo o seu cluster ficava ali, né, fora, basicamente. E agora não, você consegue reiniciar só o seu cluster de escrita, enquanto os seus nós ali de leitura continuam executando consulta. Então, se você tem uma aplicação que só precisa fazer consulta ali, a aplicação não vai cair, ela vai continuar funcionando normalmente. Claro que a escrita vai estar fora, mas as suas réplicas de leitura vão continuar funcionando, né? Então, beleza. Uma outra novidade interessante é que agora o Aurora, de novo, só que agora o Aurora MySQL tem uma função de binlog avançado ali, basicamente, em que você consegue habilitar o binlog, só que sem onerar tanto a performance ali do seu banco de dados. É importante porque para algumas pessoas que usam o binlog ali para fazer alguns processos, até mesmo usam o binlog para poder fazer TL, fazer alguns processos ali de data lake, e agora você pode habilitar sem ter que onerar tanto o seu cluster ali de MySQL, né? Então, uma novidade bem legal aí para quem precisa desse tipo de função, tá? Beleza. Um outro ponto interessante aí é com o Amazon Key Spaces, né? Que é basicamente uma parte de Cassandra ali por debaixo dos panos. O Cassandra, para quem não sabe, é um engine de banco ali que até mesmo o DynamoDB da AWS usa, o BigQuery lá do vizinho ao lado também utiliza, né? Então é um engine bem legal aí. Só que agora
o Keyspaces ele consegue basicamente ser multi-região, né? Então você consegue habilitar uma replicação multi-region para que, por exemplo, um cenário de desastre em que nós da Virgínia caia, por exemplo, você consiga ter uma outra réplica ali do seu banco de dados em outra região e que você consiga utilizar ele, né? Então, em um caso de desastre, para quem precisa montar um cenário de desastre recovery ali na AWS multi-região, é uma novidade bem interessante, tá? Um outro ponto aí bem legal é que agora o DNS Server está em GA, né? Então agora ele está disponível aí de forma geral para a gente poder utilizar, tal. O que é bem legal é que basicamente o DNS Serverless é um carinha que a gente vai lá, que tem nossas tasks de migração, né, do DNS, e a gente não precisa ficar se preocupando ali com o tamanho da instância de réplica, né? Então, se em algum momento a sua origem começa a fazer muita consulta e você tem que replicar muito dado para o outro lado, você não precisa ficar se preocupando com essa escala aí do seu, do seu DMS. Ou até mesmo se você tem rotinas que rodam ali de forma pontual, em um horário específico e tal. Então, acaba sendo bem interessante aí essa novidade também. E fechou. Se cuidem, fiquem em casa e estudem. Valeu!